Capítulo 3 O começo da examinação. O que será isso? Alguém perguntou curiosamente. Elder Suru está dando o corpo dela. Alguns até mesmo não tinham vergonha e tinham pensamentos obscenos. Mesmo que Suru fosse uma Elder, ela tinha apenas 20 anos de idade. Comparada aos velhos Elders, ela era muito mais fácil de se lidar. Por causa disso, muitas pessoas não se preocupavam nem um pouco quando eles falavam daquela maneira. Suru apenas sorria charmosamente e em resposta às dúvidas da multidão. Ela levantou seus 5 dedos finos, e disse, 5 ervas espirituais santas. O que? 5 ervas espirituais santas? Eu não escutei errado, escutei. A recompensa é erva espiritual santa, e 5. Com essas palavras, o salão principal virou um caos e todo mundo não conseguia manter a calma. Ervas espirituais santas eram extremamente preciosas e até mesmo a família Shu podia dar apenas uma por pessoa por ano. Para pessoas normais, ervas espirituais santas eram tesouros incalculáveis e alguns nunca tinham visto isso antes. Vendo que a escola Dragão Ejar podia dar 5 delas, isso foi uma grande tentação para os discípulos da corte externa. Mas para a maioria dessas pessoas isso era apenas um sonho, pois eles sabiam que não tinham nenhuma chance de conseguir essas ervas espirituais santas. De toda maneira, esses discípulos que estavam almejando ser o primeiro, estavam todos famintos para tentar e isso os deixou ainda mais excitados. Suru concordou com satisfação quando ela viu a vontade dos discípulos. Então, ela acenou com a mão. Atrás dela, vieram uns barulhos que duraram por algum tempo. O portão que tinha dezenas de metros de altura abriu vagarosamente. O que vocês estão esperando? Não querem passar no exame? Suru sorria lindamente enquanto ela olhava para os discípulos que estavam a olhar atentamente. Vão? Naquele momento, infinitos urgidos ressoaram e dezenas de milhares de discípulos da corte externa eram como cavalos selvagens que se livraram das rédeas enquanto eles todos se apressavam até o grande portão. Shu Feng foi junto com o fluxo de pessoas e continuou avançando. Finalmente, eles entraram numa caverna profunda. A caverna era bastante vasta, mas estava muito escuro nela. O campo de visão era extremamente baixo e as pessoas sabiam os perigos das armadilhas que poderiam ser disparadas a qualquer momento. Vão? Pela habilidade de 4 graus REC, pelas 5 ervas espirituais santas, vão? Mas é claro, havia algumas pessoas que só se importavam com dinheiro e não se importavam com suas vidas. Eles sabiam que era perigoso, mas eles continuavam indo em frente por eles mesmos e nem olhavam para trás. Havia poucas pessoas que eram desse jeito. Mas após irem algumas centenas de metros à frente, sons de vieram da frente e infinitas quantidades de agulhas pratas saíram das paredes, e elas foram em direção à multidão como se fosse uma chuva. Num instante, todos os tipos de gritos ecoaram. Os discípulos que seguiram em frente foram pegos com a guarda baixa e metade deles caiu. Sem levar em conta, as pessoas que continuavam a avançar e não tinham nenhum traço de que iam desistir. Elas correram loucamente mais a fundo na caverna. Mesmo que as agulhas pratas fossem fortes, elas não matavam, e eles sabiam disso. Antes de tudo, aquilo era apenas um mecanismo e para as pessoas do 3 graus nível do domínio espiritual, eles podiam desviar delas se fossem cuidadosas. Enquanto eles continuavam a ir mais fundo na caverna, as agulhas pratas também foram ficando mais e mais densas e as pessoas que foram atingidas normalmente eram pegas com a guarda baixa. Em uma situação como aquela, as multidões rapidamente se distanciariam umas das outras. As pessoas que estavam correndo na frente não eram pessoas que virem com esperança de passar no meio da confusão. Eles eram pessoas fortes, como Yang Tianyu e Duan Yuxuan. Isso tinha que ser mencionado, que essas pessoas não eram comuns. Assim que eles andavam na tempestade de agulhas, eles precisavam ser extremamente cuidadosos. Mas era como se eles estivessem nivelando o chão com seus sapatos e não parecia que eles estavam correndo no meio dos mecanismos. Eles eram como pessoas simples em uma corrida.
Shu Feng estava sempre atrás deles no exercício de domínio espiritual que consistia de pessoas no 3 graus nível. Ele fez isso por 2 razões. Primeira, ele não queria se destacar. Segunda, sua situação era muito especial e ele não queria mostrar sua verdadeira força muito cedo. Esse era o porquê dele estar esperando uma chance onde ele poderia ultrapassar todo mundo quando ninguém estivesse olhando. Duan Yuan, você já está tão velho e ainda assim não pode nem ganhar de uma criança como eu numa corrida. Você não acha que isso é vergonhoso? Ramf, seu pirralho, na jornada de cultivação marcial, idade não importa. Apenas força importa. Se você quiser se gabar, então faça isso depois que você vencer. Vamos viajar no tempo um pouco. Haviam apenas 2 sombras deixadas muito à frente. Elas eram Duan Yuan e Yang Qianyu. Ambos estavam no 4 graus nível do domínio espiritual. Um deles tinha um talento espetacular, e o outro tinha muita experiência. Os 2 estavam corretos e até a tensão entre eles ficou mais e mais forte. Isso foi porque eles sabiam que a competição seria decidida entre os 2. Quando eles ganhassem de seus oponentes, o prêmio por ser o primeiro seria deles. De repente, uma brisa de vento veio da frente. Os 2 estavam surpresos enquanto olhavam atentamente e eles não podiam ajudar, mas diminuíram seus passos, por causa de uma densa névoa que apareceu na frente deles. A caverna já era escura, e com a névoa significa que suas visões seriam ainda mais pobres. Com isso, a dificuldade para desviar dos mecanismos aumentaria drasticamente. Mesmo que fossem eles precisavam tratar isso com cuidado. Boa sorte! No momento em que todo mundo estava desacelerando, Shu Feng triunfou. Ele foi em frente com passos grandes, e com um whoosh, seu corpo inteiro era como uma flecha deixando o arco enquanto ele voava em frente. Whoosh! Naquele momento, Duan Yuan estava se concentrando em desviar as agulhas pratas. Repentinamente, uma sombra preta passou por ele como um raio. Sem dar tempo nem dele reagir, e aquela pessoa uma vez mais desapareceu. Eu imaginei isso. Com isso, Duan Yuan estava chocado. Ele imaginou que era Yang Qianyu no início, mas ele percebeu que Yang Qianyu estava não muito longe atrás dele. Então, ele ficou distraído em seus pensamentos. A pessoa que com sucesso deixou todo mundo para trás, Shu Feng, que não se importava com eles tanto que aumentou sua velocidade ao máximo. Depois daquela longa corrida, ele não sentiu nenhum cansaço. A energia espiritual no seu corpo era infinita e ela continuamente surgia de seu dantian. Não apenas isso, sua velocidade e sua força, sua audição e poder visual todos ultrapassavam as pessoas que estavam no mesmo nível que ele. Pelo menos ultrapassava enormemente Duan Yuan e Yang Qianyu. Shu Feng não estava muito surpreso com aquela chance porque aquilo era uma coisa especial para ele. Ele já tinha visto sua especialidade 5 anos atrás. De agora em diante, sua especialidade tinha voltado e isso o deu uma incomparável autoconfiança, porque agora não havia ninguém que poderia se chamar de gênio na frente dele. Enquanto ele corria como se estivesse voando, Shu Feng finalmente deixou o estágio dos mecanismos, saiu da caverna escura e chegou ao meio de um grande salão. No final do salão, havia uma plataforma feita de pedra. No topo da pedra havia vários itens. Eles eram o livro de habilidade marcial de 4 graus REC e as 5 ervas espirituais santas. Vendo aquelas coisas, Shu Feng estava um pouco emocionado. Entretanto, ele não se apressou. Melhor, ele olhou para as portas de pedra ao lado do salão. Então, atrás delas estão as lendárias bestas atrozes. A boca de Shu Feng se curvou para cima em expectativa. Ele sabia que esse exame apenas tinha começado. As criaturas que ele estava indo enfrentar eram aterrorizantes, sedentas por sangue, criaturas cruéis, chamadas de bestas atrozes. Elder Suruoli, isso é espantoso. Eu estive guardando aqui por tanto anos, mas essa é realmente a primeira vez que eu vejo um discípulo atravessar com tanta velocidade.
Em um misterioso quarto de pedra no palácio subterrâneo, um velho elder estava olhando para uma pedra desordenada e perplexidade preencheu seu olhar. Aquela não era uma pedra normal, era um mecanismo do palácio subterrâneo. A pedra apenas ficou desordenada depois de um mecanismo ter sido disparado. Olhando bem, a pedra estava toda desordenada. O que significava apenas uma coisa. Alguém já tinha passado pelo estágio de mecanismos. A pessoa mais rápida a terminar o estágio de mecanismos, demorou 2 horas nos últimos exames. Mas atualmente, apenas 1 hora tinha passado. Essa mudança chamou a atenção de todo mundo. Dezenas de elders reuniram-se no quarto de pedra e eles estavam todos assustados. Parece que há um personagem interessante nos discípulos externos este ano. Suru também tinha se reunido, e assim que ela viu a pedra toda desordenada, ela concordou com satisfação, desde que é desse jeito, nós não podemos deixá-lo passar assim tão facilmente. Deixe-me fazer as coisas ficarem mais interessantes. Depois de dizer aquilo, ela olhou acima na pedra. Haviam 3 pedras redondas gravadas na parede. De repente, ela sorriu estranhamente, e atingiu as 3 pedras com 3 bés. Não toque nisso. Vendo aquilo, todos os elders ficaram alarmados. Mas já era muito tarde. Naquele instante todas as 3 pedras já haviam sido atingidas pela Suru. O quê? Vocês não disseram que essas pedras iriam libertar as bestas atrozes? Olhando para os elders em pânico, Suru também sentiu que algo estava errado. Essas 3 pedras pressionadas ao mesmo tempo, irão realmente libertar as bestas atrozes, mas elas não poderiam ser pressionadas ao mesmo tempo. Se elas forem pressionadas ao mesmo tempo, elas irão libertar todas as bestas atrozes presas ao mesmo tempo. Existem 30 Rec 2 espiritual, 9 Rec 3, e 1 Rec 4. Depois de dizer isso, o rosto do Elder Lee estava totalmente pálido e sua voz estava um pouco trêmula. Os elders que guardavam lá conheciam as bestas atrozes muito claramente. Existem cruéis e aterrorizantes criaturas, e elas eram muitas vezes mais fortes que pessoas que estavam no mesmo nível. Vendo tantas bestas atrozes libertadas ao mesmo tempo, uma onda de massacre não poderia ser evitada. Em pensar nas dezenas de milhares de discípulos no palácio subterrâneo sendo massacrados pelas bestas atrozes, não era um pensamento agradável. Por que você não me avisou antes? Naquele momento, o rosto de Suru também mudou drasticamente. Seu corpo se levantou e ela se tornou o vento. Quando as portas de pedras se abriram, ela já tinha desaparecido. Elder Lee, o que devemos fazer? Todos os olhares pousaram nesse velho Elder. O que mais podemos fazer? Andem logo e vão ajudar. Elder Lee berrou bravo e se apressou em sair. Capítulo 4, mais atroz que as bestas atrozes. Shu Feng já tinha ouvido falar das infames bestas atrozes. Elas eram um tipo de criatura que podiam cultivar. Elas eram divididas em 9 recs de acordo com sua força, e eles correspondiam aos 9 níveis de cultivação marcial no domínio espiritual. Entretanto, de acordo com os rumores, a força de uma besta atroz de Rec 3 era muito mais forte que um cultivador marcial do 3 graus nível do domínio espiritual, e uma besta atroz de Rec 3 pode até mesmo ser comparada a cultivadores do 4 graus nível do domínio espiritual. Era por isso que mesmo que fosse Shu Feng, ele não ousaria ser arrogante. Ele sabia que havia um mecanismo no salão principal, e quando disparado, as bestas atrozes iriam aparecer. Bang! De repente, um barulho pesado ressoou e as portas de pedras que trancavam as bestas atrozes começou a abrir. Bang! 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 Mas rapidamente depois, as 40 portas de pedras ao lado do salão principal abriram-se todas. Aquilo surpreendeu completamente Shu Feng, por causa que na escuridão atrás das portas de pedras, pares e mais pares de olhos vermelhos como sangue abertos, e uma pesada sede de sangue preencheu todo o salão principal. Droga, isso não é uma piada, é? Shu Feng xingou. Ele claramente ouviu que no último estágio de cada exame, haveria bestas atrozes. Mas o que era aquela situação?
Vá! Shu Feng não teve muito tempo para pensar sobre aquilo porque em frente de seus olhos, incontáveis sombras saíam das portas de pedras e entravam no salão principal. Ele podia ver claramente que a forma dessas criaturas era similar a tigres, mas com o dobro do tamanho deles. Seus corpos eram todos manchados de preto e você podia ver suas garras que pareciam lâminas e marfim, assim como seus pares de olhos vermelhos sangue. Havia um total de 40 bestas atrozes, desde que suas aparências não eram muito diferentes, elas deviam ser do mesmo tipo. Mas sob uma inspeção de perto, Shu Feng descobriu que havia estranhas linhas em suas testas. Claramente, eram marcas de seus rex. Uau! Bem naquele momento, uma das bestas atrozes rosnou e lançou um olhar em direção ao alto da plataforma nas partes mais profundas do salão principal. Simultaneamente, os olhares de todas as bestas atrozes foram lançados em direção ao alto da plataforma e elas começaram a babar. Droga, seus bandidos! Vendo aquilo, Shu Feng ficou com raiva. Como pode ele deixar essas bestas atrozes levarem os valiosos tesouros? Com um xingamento, ele se apressou em direção à plataforma. Uau! Quando Shu Feng entrou no salão principal, ele rapidamente atraiu a atenção das bestas atrozes. Aquilo foi muito bom para ele. Um total de 40 bestas atrozes, todas desistiram das ervas espirituais santas e na mesma hora, cercaram Shu Feng e o atacaram. Para elas o sangue e a carne fresca humana era mais atraente que algumas medicinas espirituais. Saia! Uma besta Direct 2 atacou de frente, mas com um soco de Shu Feng, a cabeça da besta explodiu. Ela não conseguiu nem sobreviver a um único soco. De toda maneira, também ao mesmo tempo, algumas bestas atrozes o cercaram e atacaram. A intenção de matar aterrorizante era suficiente para fazer o corpo de qualquer um tremer. Mas Shu Feng não entrou em pânico. Ele era tão vigoroso quanto um macaco, pulando para a esquerda e direita enquanto ia para trás e para frente na multidão de bestas atrozes. Toda vez que ele atacava pelo menos uma besta atroz morria. Naquele momento, comparado às cruéis bestas atrozes, Shu Feng era um monstro ainda mais assustador. Toda parte de seu corpo era como uma indestrutível e afiada arma. Mesmo com a pele grossa e o corpo maciço das bestas atrozes, elas não podiam aguentar um soco de Shu Feng. Naquele momento, Shu Feng podia sentir que não apenas infinita energia espiritual estava surgindo de seu corpo, havia também mais 9 coloridos raios divinos que ele amava e odiava. Era o raio divino que dava a ele um forte poder e forjava um corpo perfeito para ele. Gur. Quando Shu Feng estava matando furiosamente, um rosnado afiado veio de trás. Quando ele se virou para olhar, ele não podia deixar de ser surpreendido. As garras afiadas de uma grande besta selvagem estavam indo em direção à sua cabeça. Aquela grande garra era diferente das outras como se fosse um pouco mais forte que das outras bestas atrozes, se ele fosse pego por aquilo, seu cérebro certamente seria estilhaçado. O Shu Feng no reflexo pulou para trás enquanto tentava desviar da grande garra. Mas a velocidade das garras era realmente muito rápida. Mesmo Shu Feng tentou desviar a cabeça, as garras aterrissaram em seu peito. 5 ferimentos sangrentos rasgaram seu peito e uma dor fatal fez Shu Feng gritar alto. Eu irei cortá-lo ao meio. Do que o sentimento de dor, Shu Feng estava ainda mais com raiva. Ele já tinha visto que havia 4 linhas na testa da besta selvagem que atacou ele, indicando que era uma besta selvagem Direct 4. Se fosse outra pessoa, sem dúvida nenhuma ela iria virar e correr. Quem se importa se eles estavam no mesmo nível de cultivação? O poder de uma besta selvagem sem dúvidas seria maior que do humano. Mas não apenas Shu Feng não fugiu, ele ainda atacou loucamente em direção àquela besta selvagem. O movimento com o qual fazia ele não se importar com a própria vida fez até a besta selvagem, que não possuía inteligência, subconscientemente hesitar. Clé. Assim que a besta selvagem hesitou, Shu Feng solidamente acertou um soco em sua testa. Mas não houve uma explosão de sangue como esperado. Melhor, houve um som alto,
como se ferro e aço tivesse colidido. Até Xu Feng sentiu uma sensação de incômodo em seu punho, como se o soco não tivesse acertado na testa da besta selvagem, mas sim acertado uma parede de cobre e ferro. Vá! O soco de Xu Feng não era brincadeira. A besta selvagem gemeu e até mesmo recuou alguns passos. Era óbvio que ela também sentiu dor. Morra por mim! Vendo que seus ataques surtiam algum efeito, Xu Feng não se segurou mais. Balançando seus braços, as pós-imagens de seus sulcos preenchiam o ar e voavam em todas as direções e seus pesados punhos eram como uma tempestade. Ele continuamente socava o corpo da besta selvagem. Isso tinha que ser mencionado que a força de Xu Feng era muito forte, sob os ataques insanos, a besta selvagem que era algumas vezes maior que ele foi empurrada para trás. As outras bestas atrozes que queriam acertar um ataque surpresa nele, sem dúvida também receberam um soco e foram mortas daquela maneira mesmo. No final, todas as 40 bestas atrozes foram completamente mortas por Xu Feng. Uma grande quantidade de corpos e cabeças estavam em áreas estranhas, e suas mortes foram extremamente miseráveis. O corpo da besta selvagem Direct 4 continuava intacto. Entretanto, seu grande cérebro foi esvaziado por Xu Feng enquanto ela ainda estava viva. Agau, agau, agau. Xu Feng atualmente estava em pé numa piscina de sangue e estava respirando fundo. Depois daquela batalha sangrenta, mais ferimentos assustadores apareceram em seu corpo, mas eles não eram suficientes para matá-lo. A não ser pelo ferimento do ataque da besta selvagem Direct 4, os ferimentos causados por todas as outras eram apenas simples hematomas e eles nem mesmo arranharam ele. Quão forte é esse corpo assustador? Essa era a pergunta que Xu Feng se fazia. Comparado com essas bestas atrozes, ele sentia como se tivesse tendões de aço e ossos de ferro. Aquele corpo excedia os limites dos humanos, e outra vez, ele reconhecia que era especial. Depois de olhar em volta, Xu Feng saltou da alta plataforma. Sem nem mesmo olhar, ele pegou o livro de habilidade marcial e as ervas espirituais santas. Depois de fazer isso, Xu Feng não planejava abrir a grande porta fechada, ele voltou na direção que ele veio e reentrou no estágio de mecanismos. Um pouco antes de Xu Feng sair, no quarto de pedra que trancava as bestas atrozes, uma dúzia ou mais de sombras caminhavam. Quem liderava essas pessoas era Suru. Naquele momento, não importa se era Suru ou os velhos elders, suas expressões estavam muito estranhas. Eles apenas viram Xu Feng continuamente batendo na já morta besta selvagem Direct 4. Mas para pensar que tantas bestas atrozes fortes foram mortas por apenas um jovem, era inimaginável. Elder Li, quem é aquela criança? Suru perguntou. Elder Li não respondeu. Ele olhou para os outros elders atrás dele, mas todos os outros elders negaram com suas cabeças. Você não sabe qual é o nome desse discípulo espetacular. Suru franziu suas sobrancelhas, mostrando algum descontentamento. Há simplesmente muitos discípulos da corte externa, se ele estava escondendo sua força, então o rosto do Elder Li já estava sem esperança. Que seja. Se aprecie e descubra sobre seus antecedentes e me diga. E também, se ele não quer expor sua força, então deixe-o como desejar e não deixe ele saber que estamos tentando entender seu poder. Suru instruiu. Como desejar? Elder Li e os outros responderam respeitosamente. Na frente dessa Elder da corte interna, eles não ousavam serem desrespeitosos. Suru olhou profundamente e significativamente na direção que Xu Feng saia, e apenas então ela entrou no quarto de pedras enquanto contemplava. Capítulo 5 – Fundador da Escola Dragão Ejar. Depois que Suru e os outros saíram, o salão principal ficou imerso em silêncio. Alguns momentos depois, rápidos passos podiam ser ouvidos do lado de fora do salão e um discípulo rapidamente correu para dentro do salão. Aquela pessoa era do Anyujuan, mas comparado com ele de antes, pareciam duas pessoas completamente diferentes.
cabelo bagunçado, cheio de suor, ofegante e correndo em direção ao alto da plataforma como se estivesse louco. Haha! No final, eu sou o primeiro. Uncanny, sua criancinha, você quer brigar comigo? Eu secretamente aguentei na corte externa por 6 anos. E para que eu fiz isso? Eu irei te contar agora mesmo, foi por isso. Duan Yuan corria e comemorava, como se estivesse possuído por um demônio. Seus olhos estavam grudados no alto da plataforma e ele até mesmo nem percebeu os corpos das bestas atrozes no salão. Hoje ele saltou e pousou estavelmente no alto da plataforma. Justo quando ele estava cheio de sorrisos, depois de olhar para baixo, foi como um raio em um céu azulado, ele ficou instantaneamente chocado. Porque o alto daquela plataforma estava completamente vazio. Não tinha nenhum único fio de cabelo. Droga, o que é isto? Depois de um tempo, ele se recompôs. Apenas então ele percebeu que sangue fresco estava em todos os lugares e os corpos das 40 bestas atrozes estavam todos espalhados no salão. A morte de cada besta selvagem foi cruel e extremamente sangrenta. Aquela cena o assustou completamente. Com um puff ele sentou na alta plataforma. Ele olhou em volta e descobriu que a porta para passar no exame não estava aberta. O que está acontecendo? Duan Yuan não sabia o que pensar e seus pensamentos estavam todos revirados. Naquele momento, Yang Enil também chegou no salão, mas justo quando ele chegou na entrada do salão, ele parou. Depois de olhar aquela cena no salão, ele olhou para Duan Yuan na plataforma. Ele olhava com o rosto branco. Isso. Você fez isso? Duan Yuan levemente riu, e então ele disse amargamente, se eu disser que não, você acreditaria em mim? Claro que eu acreditaria em você, seria impossível para você ter uma força dessas. Yang Enil disparou um olhar para ele e entrou no salão. Ele examinou os corpos das bestas atrozes. Deus, tem até mesmo uma besta selvagem Direct 4 aqui. Isso é trabalho de quem? Depois de observarem por um bom tempo, eles não conseguiam encontrar a resposta. Eles nunca saberiam que alguém com tanto poder estava na corte externa. No fim, eles até mesmo suspeitaram que aquela situação fosse planejada pelos Elders e os Elders pegaram a recompensa por terem chegado primeiro. Mas quando o exército de nível 3 do domínio espiritual chegou, uma cena dramática aconteceu. Todos pensaram que foram Yang Enil e Duan Yuan que mataram aquelas bestas atrozes e que os dois dividiram a recompensa entre eles. Mas o engraçado foi, como eles estavam sendo admirados pela multidão, Yang Enil e Duan Yuan não negaram isso, e simples assim, eles magicamente se tornaram primeiros. A grande porta se abriu atrás deles e as comemorações também vieram. Todo mundo estava muito feliz porque quando eles saíssem pela grande porta, eles se tornariam discípulos da corte interna e uma nova vida iria começar. Mas justo quando as pessoas estavam comemorando, um jovem andava e atraía a atenção de todos. Ele estava completamente pelado e estava até mesmo chorando. Ele xingava e se queixava, quem diabos é tão cruel? Não apenas eles me apagaram, eles até mesmo levaram minhas roupas. O que é essa maluquice? Assim que olhavam aquela cena, as pessoas ficavam surpresas. Apenas Xu Feng sorriu e deixou a multidão enquanto olhava para as suas perfeitas e intocadas roupas. O exame para discípulo interno tinha terminado. Havia dezenas de milhares de pessoas que participaram, mas apenas 2.000 pessoas passaram no exame. De toda maneira, esse não era um número baixo. Você apenas se torna um verdadeiro discípulo da Escola Dragão Ejar depois de entrar na corte interna. Ao mesmo tempo, você também receberia um tratamento mais preferencial. Para receber os novos discípulos que entraram na corte interna, os Elders até organizaram um banquete especial. A lua redonda pendurada bem alta no céu da noite. Havia muitos cantando e dançando na corte interna, e aquilo elevava o bom humor para o mais alto ponto. Mas Xu Feng não se juntou à festa. Ele ficou em sua nova residência e olhou seu ferimento na parte de cima do seu corpo enquanto estava sem roupas.
O ferimento estava curando e a velocidade que curava era extremamente rápida. Se continuasse nessa velocidade, precisaria de apenas poucos dias para curar completamente. O poder de cura foi dado pelo raio divino. O que é você? Por que você me escolheu? Essa não era a primeira vez que Shu Feng fazia essa pergunta. Ele já tinha feito essa pergunta inúmeras vezes antes, mas nunca teve uma resposta. Ele ainda se lembrava da noite 5 anos atrás. O céu da província Ejar foi envelopado por 9 raios coloridos. O céu estava brilhando como o dia e os raios dançando como se fossem um dragão. O trovão rugia no céu e o chão tremia. As pessoas até imaginaram que o mundo estava acabando e tudo era uma desordenação em meio ao pânico. Mas Shu Feng, que tinha apenas 10 anos de idade, não podia ajudar, mas correr da porta para fora e se dirigir para um lugar espaçoso. Até hoje, ele não sabia o porquê de ter feito aquilo, foi como se houvesse uma magia atraindo ele para aquele lugar. Depois daquilo, o raio divino se anexou em seu corpo. Ninguém viu aquilo, mas ele sabia que os 9 raios coloridos que chocou o mundo inteiro estavam dentro de seu dantian. Aquele divino raio deu a Shu Feng um corpo muito forte. Entretanto, Shu Feng não entendia por que uma coisa tão poderosa foi anexada em seu corpo. De qualquer jeito, se você não responde, eu não irei perguntar. Você e eu somos um só mesmo antes de tudo. Shu Feng sorriu em alívio, aquilo foi sorte e não azar, e se fosse azar então ele não poderia evitar aquilo. Se esse raio divino realmente quisesse fazer qualquer mal para ele, então com seu poder atual, ele não tinha chance de resistir. Mas até agora, o raio divino tinha apenas trazido benefícios, então ele não se incomodou mais pensando sobre isso. Shu Feng colocou de volta suas roupas e lançou seu olhar no livro na cabeceira da cama. No livro, havia 3 grandes palavras. 3 estilos de trovões. Shu Feng pegou o livro e começou a folhear. Essa era a primeira vez que ele tocou em um livro de habilidade marcial, então ele estava um pouco excitado em seu coração. Habilidade Direct 4, 3 estilos de trovões. Criado pelo fundador do dragão Ejar. Depois de dominar, velocidade da luz, poder ameaçador. Tão forte quanto uma habilidade Direct 5. Depois de olhar na curta descrição, Shu Feng respirou um ar frio e disse surpreso, essa é uma habilidade criada pelo ancestral que fundou essa escola. O fundador do dragão Ejar era o fundador da escola Dragão Ejar. 1000 anos atrás, ele era imbatível enquanto viajava pelo mundo. Ele tinha poderes para voar no céu, escapar pelo chão, mover montanhas e encher oceanos. Ele era um verdadeiro expert na cultivação marcial. Naquela era, a escola Dragão Ejar, que era liderada pelo fundador do Dragão Ejar, podia dizer que era a escola número 1 em todas as 9 províncias. O único que poderia resistir contra a escola Dragão Ejar era o atual Lorde das 9 províncias, a Corte Imperial. Mas o bom cenário não durou muito tempo. Depois que o fundador da escola Dragão Ejar morreu, a escola Dragão Ejar começou a decair e rapidamente despencou dos ranks das melhores escolas das 9 províncias. Hoje, mesmo nos limites das 9 províncias, eles eram apenas uma escola de segunda classe. Entretanto, aquilo realmente enfatizava a força pessoal do fundador do Dragão Ejar. A habilidade que ele criou certamente seria um produto fino dos livros de habilidades. Você pode não entender no começo, mas isso é melhor para a sorte. Como ele estava excitado, Shu Feng rapidamente leu os métodos de treino e jurou suceder em praticar os 3 estilos de trovões. Shu Feng nem dormiu, mas pelo menos ele entendeu as maneiras para treinar os 3 estilos de trovões. O primeiro estilo era forma. O segundo estilo era intenção. E o terceiro estilo poderia criar um raio. Para treinar os 3 estilos de trovões era extremamente difícil, mas Shu Feng queria tentar. Depois de lavar seu rosto e enxaguar a boca, Shu Feng não sentiu sono, então ele se dirigiu em direção ao prédio de habilidades marciais da corte interna. Isso é bem animado.
Ele andou para dentro do prédio de habilidades marciais e de repente, havia uma grande abertura que estava superlutando o vasto salão principal do prédio de habilidades marciais. Mas aquilo era razoável, depois de tudo, havia mais ou menos 2.000 discípulos que entraram na corte interna ontem. Esses novos discípulos provavelmente queriam habilidades marciais para cultivar. O prédio de habilidades marciais estava dividido em 6 andares. O primeiro para a escolha de habilidades de REC 1, o segundo para escolher habilidades de REC 2, o terceiro para escolher habilidades de REC 3, e para os andares 4,5 e 6, eram áreas para cultivação de habilidades marciais. Xu Feng continuou subindo. Ele descobriu que o primeiro andar estava cheio de gente. O segundo andar estava muito melhor, e no terceiro, havia bem poucas pessoas. Isso estava dentro das expectações. Mesmo que fosse dito que os diferentes RECs de habilidades marciais tinham diferentes poderes, a dificuldade em treinar era diferente também. Esse era o porquê de muitas pessoas que entraram na corte interna iriam começar treinando com habilidades de REC 1, então depois que eles dominassem a habilidade eles iriam escolher uma de REC 2, e então em último uma de REC 3. Mas o objetivo de Xu Feng era muito claro. Mesmo se a habilidade marcial fosse apenas para defesa, Xu Feng tinha que escolher a mais forte. Jovem rapaz, eu recomendo que você não morda mais do que você possa mastigar. As habilidades aqui não são adequadas para você. Mas justo quando Xu Feng pisou no terceiro andar, a voz de uma pessoa com idade avançada entrou em seus ouvidos. Capítulo 6, Não me diga que é ele. Ele olhou em direção à origem daquela voz. Na entrada do terceiro andar um velho homem com sobrancelhas, cabelo e barba branca estava olhando para ele. Xu Feng sabia que ele era um elder que cuidava do prédio de habilidades marciais. Na verdade, ele parecia ter quase 100 anos de idade e a força daquele elder era imensa. Muito obrigado pelo seu aviso, mas eu tenho meus próprios planos. Depois de respeitosamente cumprimentar o elder, ele entrou no andar. Ah, outro discípulo arrogante. O elder que estava cuidando balançou sua cabeça desapontado. Ele já tinha visto muitos discípulos como Xu Feng e a maioria deles terminaram em fracasso. Os que fracassaram levemente consertaram suas maneiras, mas os que fracassaram fortemente andaram completamente no caminho errado e perderam seu grande futuro. Mas mesmo assim, quando o elder via algum rosto novo chegando, ele iria gentilmente avisá-los para evitar mais discípulos de andarem no caminho errado. Xu Feng deu uma volta no terceiro andar e ele rapidamente pegou um livro de habilidade que ele gostava e levou o elder para registrar. Você tem certeza que você quer treinar essa palma da ilusão? O elder olhou para o Xu Feng com dúvidas. Xu Feng sorriu e concordou. Você já olhou a descrição desta habilidade? O elder continuou a perguntar. Eu já vi. Xu Feng sorriu mais uma vez. E você ainda escolheu ela? Esta é a mais difícil de todo o prédio de habilidades marciais. O elder realmente não entendia. Essa é exatamente a qual eu quero treinar. Xu Feng continuava com um sorriso no rosto, mas seu olhar era excepcionalmente determinado. Sai, os jovens de hoje em dia realmente não conhecem seus limites. O elder suspirou, mas acabou registrando o livro para Xu Feng. Xu Feng tinha uma impressão muito boa dele e sentia que ele era um elder responsável. Mas justo quando Xu Feng se virou, um corpo familiar esbarrou em seu ombro e passou. Era Duan Yujuan e seu rosto estava extremamente feio. Xu Feng não o conhecia muito bem, então ele absolutamente não pensou mais sobre isso. Mas bem quando ele se preparou para partir, ele ouviu um cochicho atrás dele, e então ele também entendeu a causa de Duan Yujuan estar deprimido. Aquele não era Duan Yujuan. Eu pensei que ele já tinha um livro de habilidade de REC 4, então por que ele está aqui escolhendo outro livro de habilidade? Ou o livro de habilidade de REC 4 está com Yang Qianyu? Você não sabia?
Na festa ontem à noite, os elders da corte interna o avisaram que o livro de habilidades Direct 4 não podia ser compartilhado e apenas uma pessoa poderia treinar aquela habilidade. Depois de ouvir o elder dizer aquilo, ambos apenas olharam brancos. Então, eles finalmente confessaram para a multidão que acabou não sendo eles que terminaram em primeiro lugar e que foi outra pessoa que matou aquelas 40 bestas atrozes. Então uma coisa dessas aconteceu. Mas por que eles disseram que tinham feito aquilo no início? Ah, quem sabe? Talvez eles queriam reputação, mas dessa vez eles a perderam toda. Verdade. Mas quem foi o primeiro? Eu não me lembro que alguém era tão forte na corte externa. 40 bestas atrozes, e havia até uma Direct 4 entre elas. Isso é inimaginável em quão resistente essa pessoa teria que ser. Assim que escutou aquilo, Xu Feng sorriu e balançou sua cabeça enquanto andava para o próximo andar. Ele realmente queria começar a treinar. O quarto andar estava igual ao primeiro, superlotado. Os novos discípulos estavam atualmente escolhendo os livros de habilidades, então esses eram os discípulos mais velhos. Xu Feng olhou em volta. Mesmo que foi dito que aquilo era um andar, seria melhor ter dito que era um terreno de treinamento de artes marciais. Havia pelo menos 1000 pessoas treinando com mecanismos e seus gritos se estendiam em todas as direções. Aquilo era bastante espetacular. Também, além dos milhares de mecanismos no salão principal, havia inúmeros quartos privados os quais também eram para treinamento. Era um design bem bonito. Os que gostavam de animação poderiam se juntar com as pessoas no salão principal e poderiam também ajudar uns aos outros enquanto treinavam. Os que gostavam de silêncio escolhiam um quarto privado e treinavam lá por eles mesmos. Depois que a porta de pedra se fechasse, eles estariam isolados de todas as perturbações. Xu Feng não se juntou a eles e foi direto para o 6º andar. Era similar ao 3º andar, mas estava muito mais quieto. Havia também muito mais lugares para treinar. Xu Feng entrou em um quarto privado. Depois de fechar a porta de pedra, ele se curvou, em reverência, para o mecanismo em forma de pilar, porque ele sabia que o pilar iria ser arruinado por ele. O mecanismo de pilar era feito de aço e madeira, então ele era extremamente resistente. Se fosse atacado, ele iria desviar automaticamente. A velocidade que ele desviava mudava de acordo com a velocidade do ataque de seu oponente. Ao menos que alguém tivesse dominado perfeitamente uma habilidade marcial, era muito difícil causar algum dano nele, deste modo, aquilo era o melhor equipamento para treinamento. Palma da ilusão. Usando o poder do vento da palma para invisivelmente controlar o inimigo. Xu Feng olhou para o método de cultivação da palma da ilusão. Então, ele foi para a frente do pilar. Ush ush. Ele repentinamente estendeu suas mãos e ele viu que suas palmas criaram 2 traços. Eles atacaram em 2 pontos o mecanismo de pilar. Suj suj, mas quando os traços estavam quase acertando, o pilar balançou para a esquerda e para a direita, desviando do ataque de Xu Feng com a velocidade da luz. Naquele instante, Xu Feng não podia ajudar, mas ficar levemente perdido, mas então ele rapidamente sorriu em alívio. Interessante. Daquele dia em diante, quando não estava comendo e dormindo, Xu Feng estava sempre no prédio de habilidades marciais e ele treinava sem parar. Os 3 estilos de trovões, criados pelo fundador da escola Dragão Ejar. Embora fossem extremamente misteriosos, eram também extremamente difíceis de cultivar. Assim como a palma da ilusão, havia uma razão pela qual o Elder a chamou de habilidade mais difícil de treinar em todo o prédio de habilidades marciais. De toda maneira, depois de treinar por um tempo, Xu Feng lentamente entendeu a natureza das 2 habilidades. Os 3 estilos de trovões, eram extremamente duros e violentos, era tão veloz quanto um raio e forte como um trovão. Qualquer movimento e qualquer estilo poderia tirar a vida do inimigo, era muito poderoso. A palma da ilusão era na verdade, completamente o oposto. Substituindo a realidade e atacando quando pegava o inimigo com a guarda baixa.
Mesmo que não fosse tão valiosa quanto os 3 estilos de trovões, ainda assim era uma grande habilidade e elas eram diferentes em suas próprias maneiras. Depois de bons 10 dias com o mínimo de refeições e descanso, Xu Feng finalmente compreendeu os 2 tipos de habilidades. Mesmo que não podia se dizer que ele tinha aperfeiçoado a palma da ilusão, não faltava muito para isso. Por outro lado, ele apenas treinou com sucesso os 2 primeiros estilos dos 3 estilos de trovões. Mas mesmo assim, quando Xu Feng usou o segundo estilo com sucesso, ele ficou chocado pelo forte poder. No terceiro andar no prédio de habilidades marciais. O elder que cuidava continuava o mesmo quando Xu Feng estava retornando o livro da palma da ilusão. O que foi? Você ficou sem saída. O elder olhou para Xu Feng caçoando um pouco, seus olhos e os cantos de sua boca mostraram que ele estava um pouco orgulhoso de si mesmo. Xu Feng não respondeu e apenas sorriu. Mas nos olhos do elder, o sorriso de Xu Feng significava que ele confirmava isso em silêncio. Vá para o primeiro andar e comece com habilidades de Rekun. Pegando o livro de volta, o elder avisava com boa intenção. Obrigado, elder. Xu Feng o saudou e foi embora. Ele sabe quando recuar, então ele é um pouco esperto. Olhando para as costas de Xu Feng que estava saindo, o elder concordou. O prédio de habilidades marciais não era aberto o dia todo. Quando o sol se punha, o prédio de habilidades marciais fechava, e naquele momento, todos os elders que cuidavam precisariam checar os livros de habilidades e os mecanismos. O que é essa bagunça que precisam que eu vá pessoalmente verificar? Elder Ouyang, você tem que checar isso, eu não via um discípulo tão forte há muito tempo. Na escadaria, um homem de meia idade estava liderando um elder com cabelos brancos e eles estavam indo em direção a um quarto privado no 6º andar. No quarto privado, o mecanismo de pilar indestrutível estava cheio de dentes e se podia até raspar nele. Assim que ele viu o mecanismo de pilar, o rosto do elder com cabelos brancos se tornou pesado e ele olhou aquilo cuidadosamente. Isso é, mas ele descobriu que eram marcas rasas de palmas uma após a outra no mecanismo, ele não podia ajudar mais ficar surpreendido. Com sua experiência, ele podia instantaneamente dizer que o pilar foi danificado pela palma da ilusão. Mas na corte interna, havia muito poucos discípulos que podiam treinar a palma da ilusão naquele nível. Também, esses que eram hábeis já tinham deixado para experienciar o mundo lá fora e nenhum deles permanecia no prédio de habilidades marciais para treinar. Depois de pensar profundamente, os olhos do elder repentinamente se ergueram e ele disse em choque: não me diga que é ele. Capítulo 7 – Caçada pelas medicinas espirituais. E acabou que o elder Ouyang foi o elder que registrou o livro para Xu Feng. Entretanto, ele tinha também outra identidade. O diretor do prédio de habilidades marciais. Ele sentiu que a pessoa que danificou o mecanismo de pilar daquela maneira tinha sido Xu Feng, mas então depois de pensar cuidadosamente ele sentiu que isso não estava certo. Depois de tudo, Xu Feng tinha apenas treinado a palma da ilusão por 10 dias, era impossível para ele estar apto de usá-la em tão alto nível. Elder Ouyang, olhe isso. Justo quando ele estava pensando pesado e incapaz de entender, uma chamada veio do quarto ao lado do dele. Mas o pilar agora não era a parte importante. Ouyang foi surpreendido outra vez, porque o mecanismo de pilar no quarto adjacente estava completamente destruído. 3 estilos de trovões, o segundo estilo. Ninguém da corte externa pode treinar essa habilidade. Desta vez, o rosto de Ouyang se tornou sério. Os 3 estilos de trovões. Era uma habilidade que apenas discípulos do núcleo poderiam treinar. Agora que isso tinha aparecido na corte externa, o que mais ou menos significava que havia discípulos do núcleo que vazaram essa habilidade para a corte externa. Mas depois de pensar mais precisamente, ele sentia que isso era impossível. As regras na escola Dragão Ejar eram muito restritas. Se alguém secretamente vazasse o livro de habilidade, isso poderia ser descoberto muito facilmente.
Os discípulos do núcleo não seriam tão estúpidos para fazer esses tipos de coisas. É possível que, finalmente, Ouyang descobriu um traço de possibilidade. Ele disse ao Elder atrás dele: pergunte para Elder Suru. Naquele mesmo momento, Shu Feng estava cultivando em seu próprio quarto. Depois de 2 horas de refinamento, ele refinou continuamente 3 ervas espirituais santas. Se alguém visse aquela cena, ele certamente ficaria sem palavras. Mesmo mestres, para refinar uma erva espiritual santa levaria pelo menos um dia, mas Shu Feng não precisava nem de 1 hora. E ainda, a erva espiritual santa que Shu Feng refinava iria ser absorvida por completo pelo Dantian e nada seria desperdiçado. Mesmo mestres em cultivação marcial não podiam fazer aquilo. Era dito que se uma pessoa normal refinasse uma erva espiritual santa, já seria muito bom se ele pudessem absorver 50% da energia espiritual. Parece que o preço por receber seu poder é extremamente alto. Mas mesmo assim, Shu Feng estava um pouco desamparado. Era porque depois de refinar as 3 ervas espirituais santas, ele não sentia nenhum traço de que iria quebrar a barreira para o 5º nível do domínio espiritual. Ele até sentia que seu Dantian estava vazio. Se ele fosse uma pessoa normal e absorvesse completamente a energia espiritual das 3 ervas espirituais santas, ele com certeza avançaria do 4 graus nível do domínio espiritual para os 5 graus nível do domínio espiritual. Aquilo indicava um problema. Embora o raio divino dava força a Shu Feng que excedia pessoas normais, para subir em níveis de cultivação, Shu Feng também precisaria pagar um preço que excedia o de pessoas normais. Energia espiritual. Embora Shu Feng também pudesse condensá-la, mesmo com meses de treinamento sem parar, os resultados não seriam tão bons quanto a energia espiritual contida em uma única erva espiritual santa. Isso mostrava o preço que Shu Feng tinha que pagar se ele quisesse subir o nível de sua cultivação. Isso seria também um grande problema em seu futuro. Esse é o tão falado: existem prejuízos para todas as vantagens. Shu Feng realmente queria refinar as 2 ervas espirituais santas enquanto olhava para elas na cabeceira de sua cama. Mas ele não fez isso porque ele as preparou para dar a Shuil. Shuil devera pisar nos 5 graus nível de domínio espiritual em breve. Essas 2 ervas espirituais santas devem dar uma mão para ela. Depois de alguma hesitação, Shu Feng colocou as ervas espirituais santas de lado, assoprou a vela e dormiu. Na manhã do dia seguinte, Shu Feng já havia acordado cedo, então ele embalou as ervas espirituais santas e queria encontrar Shuil. Mas infelizmente, a corte interna era realmente muito grande e a quantidade de discípulos da corte interna era especulada de ser ainda maior que os discípulos da corte externa. Havia pelo menos 100.000 discípulos da corte interna. No vasto grupo de palácios que preenchiam os olhos tão longe quanto ele podia enxergar, para tentar encontrar uma pessoa lá era como pescar uma agulha no oceano. Irmão? Digo. Vamos nos juntar a uma aliança ou não? Essa é a caçada pelas medicinas espirituais, e quanto mais pessoas maior o poder. Uma vez que você entra em uma aliança é realmente difícil sair depois. No futuro, se a aliança tiver problemas, nós seremos arrastados juntos. Isso é verdade. De toda maneira, vamos nos registrar no Plaza primeiro. Os 2 jovens rapazes que pareciam irmãos passaram por Shu Feng, mas sua conversação fez Shu Feng muito contente. Seniors, vocês acabaram de dizer que o registro para a caçada pelas medicinas espirituais está começando. Shu Feng foi e perguntou. Isso mesmo. Todo ano, o tempo da caçada é sempre diferente, então esse ano será mais cedo que no ano passado. Você parece ser um discípulo novo deste ano. Se você quiser se registrar, venha com a gente. Aquele senhor era bastante amigável. Me desculpe por causar problemas para vocês 2. Shu Feng educadamente sorriu e ele estava bastante feliz. A tão falada medicina espiritual era uma medicina que continha energia espiritual. Havia diferentes tipos, e a medicina espiritual estava dividida em baixa qualidade, alta qualidade e top qualidade.
A erva espiritual santa que Shu Feng tinha era uma medicina espiritual de alta qualidade. A caçada de medicina espiritual era um benefício para o bem-estar dos discípulos da corte interna da escola Dragão Ejar. Numa certa área na Cordilheira Dragão Ejar, havia grandes quantidades de medicinas espirituais e aquela área era chamada de Montanha da Medicina Espiritual. A Montanha da Medicina Espiritual era originalmente terras proibidas da escola Dragão Ejar, mas todo ano eles a liberam e todos os discípulos da corte interna iriam se registrar para ir na montanha. Era chamado de caçada pelas medicinas espirituais por causa que a medicina espiritual tinha natureza espiritual. Elas podiam se esconder embaixo da terra, correr extremamente rápido, e ainda tinham fortes ataques, então era bem difícil pegá-la. O atual Shu Feng precisava de medicinas espirituais e quanto mais melhor. Convenientemente, a caçada pelas medicinas espirituais iria começar, e podia-se dizer que era uma ótima notícia. Júnior, parece que você ainda não se juntou a uma aliança. Você está se preparando para caçar sozinho. Um dos irmãos está olhando cima e o outro olhava baixo para Shu Feng. Tem alguma coisa errada com isso? Shu Feng não entendia. Eu serei honesto? Essa caçada não é algo que possa ser feito por uma pessoa sozinha, então eu sugiro que você se junte a uma aliança. Os dois irmãos gentilmente deram o aviso. A tão falada aliança era uma organização criada pelos discípulos da corte interna. Porque essas organizações poderiam atrair uma relação mais próxima entre os discípulos, a escola Dragão Ejar não se opunha a elas, e sim as encorajava. Eu acabei de entrar na corte interna, então eu não entendo as coisas sobre alianças muito bem, eu imagino qual aliança na corte interna é a mais forte. Shu Feng perguntou com curiosidade. Haha, você perguntou para a pessoa certa. Nós dois temos feito uma investigação de muitas alianças na corte interna. De acordo com nossa investigação, existem em torno de mais ou menos 1000 alianças e o título de mais forte pertence à Aliança Mundial e à Aliança da Espada. A Aliança Mundial tem a maior quantidade de membros, atingindo pelo menos 5.000 pessoas. A Aliança da Espada é um pouco especial. Se você quiser se juntar a eles, você deve ter treinado em habilidades marciais que usam a espada como poder. Aquelas pessoas bem ali que têm uma espada de ferro nas costas são membros da Aliança da Espada. Eles são chamados de os mais fortes não apenas por terem um monte de pessoas. A parte importante é que os fundadores das duas alianças são bem conhecidos na nossa escola Dragão Ejar. Aquelas duas pessoas se tornaram discípulos do núcleo há 10 anos. Os discípulos do núcleo de hoje em dia são pessoas muito bem conhecidas, e com seus suportes poucas pessoas ousam agir contra as pessoas da Aliança Mundial e da Aliança da Espada. Irmão, você está um pouco errado. Embora a Aliança Mundial e a Aliança da Espada sejam bem poderosas, eu acho que a mais forte é a Aliança Alada. Bem, quando o irmão mais velho estava descrevendo vividamente e coloridamente, o irmão mais novo teve uma opinião e o interrompeu. Embora a Aliança Alada seja forte, eles têm muito poucas pessoas. 2 punhos não podem lutar contra 4 mãos, e se realmente tiver um conflito, eles não seriam oponentes para a Aliança Mundial e a Aliança da Espada. O irmão mais velho balançou a cabeça. Pode não ser assim. Embora a Aliança Alada tenha poucas pessoas, eles são como dragões em corpos de homens e eles têm a habilidade de atacar centenas com apenas um. Eu sinto que mesmo se a Aliança Mundial e a Aliança da Espada se juntassem, suas forças não seriam capazes de derrotar a Aliança Alada. O irmão mais novo replicou. O que é essa Aliança Alada? Vendo como os dois não descansavam em seus debates, Shu Feng ficou mais e mais curioso enquanto escutava. Júnior, me escute. A Aliança Alada são lendas na nossa corte interna. Vendo aquilo, o irmão mais novo foi para perto de Shu Feng e começou a narrar enquanto sua saliva voava para todo lado. Capítulo 8 – Coincidentemente encontrando com Shuyu. A Aliança Alada raramente recruta membros, mas quando eles o fazem, as pessoas que eles recrutam são como dragões em forma de homens.
Embora a Aliança Alada apenas tenha 32 pessoas, eles são muito bem conhecidos na corte interna. E ainda, seus corações são um só, e eles olham para cada membro como uma extensão de suas mãos e pés. Quem quer que seja que os fazer algum movimento contra os membros da Aliança Alada, não importa quem seja, eles irão ter sua vingança. 2 anos atrás, uma escola de terceira classe na província Ejar machucou um membro da Aliança Alada. Quem exterminou aquela escola foi também a Aliança Alada. Tão forte. Ouvindo aquele ponto, Xu Feng também estava surpreso. Embora uma escola de terceira classe não pudesse ser comparada com a escola Dragão Ejar, ela ainda tinha algum poder. Para serem capazes de exterminá-los, eles mostravam que a Aliança Alada era muito forte. E ainda, mesmo que os fundadores da Aliança Mundial e da Aliança da Espada são muito fortes, comparado com o fundador da Aliança Alada, existe uma grande diferença. De acordo com os rumores, o fundador da Aliança Alada entrou na corte interna na idade de 11, se tornou um discípulo do núcleo na idade de 14, e foi o discípulo número 1 com a idade de 16 na escola Dragão Ejar. Mas infelizmente, ele não está mais na escola Dragão Ejar. No ano em que fez 16, ele deixou esse lugar e ninguém sabia para onde ele tinha ido. Enquanto falava sobre coisas como essas, o irmão mais novo parecia estar arrependido. Como essa pessoa se chamava? Xu Feng estava ainda mais atônito. Discípulos do núcleo eram figuras importantes na escola Dragão Ejar e cada um deles podia se dizer que eram gênios na cultivação marcial. O fundador da Aliança Alada se tornou o mais forte entre os discípulos do núcleo na idade de 16. O quanto incrível era aquela pessoa. Seu nome é Jatianyei. O irmão mais novo disse seu nome, uma palavra de cada vez. Jatianyei. Xu Feng se lembrou daquele nome porque ele era qualificado para ser lembrado por Xu Feng. Está certo, eu ouvi que nossa beldade da corte interna também é um membro da Aliança Alada, e ela é também um dos discípulos mais fortes entre os discípulos do núcleo. E ainda, fora Elder Suru, entre os discípulos do núcleo de atualmente, há muita gente que pertence à Aliança Alada. E todos seus feitos não eram inferiores aos dos fundadores da Aliança Mundial e da Aliança da Espada. A Aliança Alada não é forte. O irmão mais novo continuou dizendo. Se você diz que é assim, então essa Aliança Alada é realmente forte. Há algum símbolo especial para os membros da Aliança Alada? Xu Feng estava ficando mais e mais interessado nessa Aliança Alada. É raro ver alguém da Aliança Alada, mas em seus peitos, eles usam um pequeno emblema, um par de asas está nesse emblema. Os três conversavam enquanto andavam, e logo eles chegaram ao plaza que estava cheio de pessoas. Era o lugar para registro da caçada pelas medicinas espirituais. Atualmente, o tão falado registro era escrever seu próprio nome em um rolo e colocar numa parede e então pegar um símbolo. Não havia elders lá. Júnior, a caçada pelas medicinas espirituais começa amanhã. Então, eu estava pensando que você deveria se juntar em uma aliança e pedir abrigo. Eu irei te dar um conselho. Não pense em se juntar em uma aliança como a Aliança Alada porque nós não teremos uma única chance em toda a nossa vida. Sem mencionar a Aliança Alada, a Aliança Mundial e a Aliança da Espada também não são fáceis de entrar. Então, se você quiser se juntar a uma aliança, você precisa manter seus olhos abertos. Depois de se registrarem, os dois irmãos começaram a tirar vantagem do bom ambiente outra vez. Por favor, me dê algumas indicações. Vendo que os irmãos eram tão amigáveis, Xu Feng não teve o que fazer, mas dar alguma face para eles. Embora as alianças mais fortes sejam difíceis de entrar, você também não pode escolher uma fraca. Por exemplo, você nunca deveria entrar nessas que dizem quão boas elas são para todas as pessoas. Essas alianças não poderão te proteger e você vai sofrer bullying. Como aquela garota que está dando folhas de bambu para todo mundo. Com um olhar, você pode dizer que ela é de alguma aliança fraca e eles estão aqui para enganar novos discípulos. Dizendo aquilo, o irmão mais velho apontou em direção a uma jovem mulher vestida de roxo que estava por perto.
Olhando na direção que ele tinha apontado, Xu Feng não teve o que fazer, mas olhar branco. Aquela jovem mulher vestida de roxo era Shuiu. Shuiu. Vendo ela, Xu Feng excitadamente gritou. Depois de ouvir os gritos de Xu Feng, Shuiu virou sua cabeça para olhar. Quando ela viu Xu Feng, ela também estava contente e enquanto ela acenava, ela gritou, Xu Feng. Xu Feng queria encontrar Shuiu, mas ele nunca tinha imaginado que eles iam se encontrar em um lugar como aquele. Então, ele apressadamente andou em direção a Shuiu. Ah, ele está acabado. Outro idiota foi enganado. Nós perdemos nosso tempo depois de falar tanto com ele. Vendo aquilo, os irmãos se olharam com seus 4 olhos e balançaram suas cabeças. Xu Feng, você finalmente entrou na corte interna, isso é ótimo. Nós podemos finalmente começar a treinar juntos. Enquanto olhava para as roupas roxas de Xu Feng, Shuiu estava tão feliz que seu coração poderia saltar para fora. Ela estava contente por Xu Feng do fundo de seu coração. Shuiu, o que você está fazendo? Xu Feng estava bastante curioso enquanto olhava para as folhas de bambu. Oh, você ainda não sabe, Xu Wei criou uma aliança na corte interna chamada Aliança Xu. Todo mundo da família Xu está nessa aliança Xu. Mas mesmo assim, ainda há muito poucas pessoas em nossa aliança. Então, tirando vantagem desses novos discípulos que estão entrando na corte interna, eu quero tentar atrair algumas pessoas a mais para entrar na nossa aliança Xu e aumentar nosso poder. Depois de tudo, se a aliança Xu tiver um bom desenvolvimento, no futuro, isso irá ajudar bastante nossa família Xu. Shuiu explicou enquanto sorria. O Xu Wei que Shuiu mencionou era um jovem irmão elder na família Xu. Ele fez 20 anos esse ano, e 10 anos atrás, ele entrou na escola Dragão Ejar. Entretanto, Xu Feng não tinha uma boa impressão de Xu Wei, porque Xu Wei era uma das pessoas que faziam bullying quando ele era mais novo. Eu irei te ajudar. Embora ele não gostasse de Xu Wei, Xu Feng não queria que Xu Wei trabalhasse muito. Está tudo bem, realmente está tudo bem. Você não entende a situação na Aliança Xu, então eu faço isso eu mesma. Shuiu sorriu enquanto negava, e então perguntou com preocupação, está certo, Xu Feng você se registrou na caçada pelas medicinas espirituais. Olha isso. Xu Feng sorriu, e tirou o símbolo para a caçada das medicinas espirituais. Isso é ótimo. Desta vez, eu posso ir com você e pegar as medicinas espirituais. Eu vou te dizer uma coisa, pegar as medicinas espirituais é uma batalha de perspicácia e bravura e é muito interessante. Enquanto ela mencionava a caçada pelas medicinas espirituais, Shuiu parecia realmente aguardar por aquilo. Xu Feng, eu estarei ocupada. À noite, venha me procurar, tem algo que quero falar para você, então você tem que vir. Shuiu viu outro discípulo novo passando, então ela rapidamente colocou uma folha de bambu nas mãos de Xu Feng e andou em direção àquele discípulo novo e introduziu a aliança Xu para ele. Vendo Shuiu insistindo daquela maneira, Xu Feng não forçou o assunto. Naquela folha de bambu, a localização da residência de Shuiu estava escrita nela. Andando no plaza e escaneando através da multidão, ele descobriu que havia muitas pessoas como Shuiu que anunciavam suas alianças. Mas muito pouca gente se importava com eles. Desde que ninguém fosse idiota, ao menos que não conseguissem entrar em uma aliança forte, poucos iriam escolher se juntar em uma aliança pequena como essas. A tão falada aliança Xu tinha apenas Shuiu, ela mesma, recrutando membros. Até o fundador, Xu Wei não apareceu. Isso mostrava que apenas Shuiu pensava na família Xu. A noite veio e Xu Feng também foi até a residência de Shuiu como planejado. Shuiu estava andando para frente e para trás no lado de fora de sua residência e era óbvio que ele estava esperando por alguém. Quando Shuiu viu Xu Feng, ela colocou ambas as suas mãos atrás em suas costas enquanto pulava e saltava até ele. Embora Shuiu fosse um ano mais velha que Xu Feng, ela continuava na aurora de sua juventude. Não apenas sua aparência era linda, seu caráter era também animado e alegre.
Na família Shuyu podia-se dizer que ela era uma palhaça. Não importa se era novo ou velho, eles todos gostavam dessa garotinha estranha. Assim que ela chegou em frente de Shu Feng, Shuyu abriu suas mãos e disse enquanto gargalhava: Rei, apresse-se e pegue isso. Entre as brancas palmas de suas mãos, estava uma erva santa e espiritual. Capítulo 9 Eu testemunho por ele. Shuyu, isso, Shu Feng estava sem palavras. Sim, isso é de mim para você, e esse é meu suplemento desse ano. Assim que Shuyu falou, ela forçou a erva espiritual santa nas mãos de Shu Feng. Se é assim, eu não posso aceitar. Você se esqueceu de que eu continuo devendo 2 ervas espirituais santas para você. Shu Feng devolveu a erva espiritual, e enquanto ele falava aquilo, ele tirou uma de seu bolso. Shu Feng, você não refinou a erva espiritual santa. Olhando para a erva espiritual intacta, Shuyu pensou que era aquela que ela tinha dado a Shu Feng. Milímetro, eu já avancei de nível, então eu não preciso disso por agora, eu devo devolver ela de volta para você. Como posso eu pegar suas ervas espirituais santas? Essas são suas, então se aprecie e as pegue. Shuyu, eu disse que eu iria te devolver 2, então eu irei te devolver 2. Você também não prometeu. Você dificulta as coisas para mim, quando você age assim. Mas você nem usou a erva espiritual santa que eu te dei, ao invés disso, você me dá as suas. Isso não é tirar proveito de você. Shuyu, eu entendo suas maneiras gentis. Em toda a família Shu, além de meu irmão mais velho e meu pai, você é quem me trata melhor. Apenas veja isso como se seu irmão mais novo estivesse mostrando respeito por você. Aquilo foi dito do fundo do coração de Shu Feng. Todos na família Shu o deixavam de lado, então aquilo realmente o comovia quando Shui o tratava com gentileza. Vendo que Shu Feng estava tão determinado, no rosto de Shui, cores de vergonha emergiram enquanto ela disse silenciosamente: Shu Feng, você fazendo isso realmente faz eu me sentir muito envergonhada. Atualmente, essa erva espiritual santa não é de minha parte. Shugyu pediu para eu o representar e dar isso para você. Meu irmão. Shu Feng não teve o que fazer, a não ser olhar palidamente por um momento. Shugyu era o filho legítimo de Shu Yuan, e ele era o irmão mais velho de Shu Feng. Ele estava treinando na escola Lingyun, a número 1 na província Ejar. Ele estava no 6 graus nível do domínio espiritual na idade de 17 e ele era a pessoa mais forte na geração jovem da família Shu. Embora Shu Feng não fosse um filho legítimo de Shu Yuan, Shugyu ainda assim o tratava como se fosse seu irmão mais novo, e ele era uma das pessoas mais respeitadas e amadas por Shu Feng. Ele tinha medo de lhe deixar preocupado, então ele me instruiu para não dizer que essa erva espiritual santa veio dele. Mas agora, eu tive que dizer a verdade. O rosto de Shuyu estava vermelho, e podia-se ver que ela realmente estava envergonhada. Shuyu, mesmo assim eu ainda preciso agradecer você. Embora essa erva espiritual santa pode não ter vindo de você, seus sentimentos por mim durante todos esses anos vieram. Como eu disse, apenas leve isso como seu irmão mais novo mostrando respeito dando essas 2 ervas espirituais santas para você. Além do mais, você está indo para avançar para os 5 graus nível do domínio espiritual em breve, então essa erva espiritual santa é mais importante para você. Por causa disso, não negue essas ervas espirituais santas. Shu Feng continuou firmemente a colocar as ervas espirituais santas nas mãos de Shuyu. Nesse caso, eu apenas irei olhar isso como emprestando uma erva espiritual santa, mas eu posso apenas emprestar uma porque eu apenas posso te dar uma de volta. Vendo Shu Feng tão insistente, Shuyu rangeu seus dentes, pois ela apenas poderia pegar uma erva espiritual santa. Na realidade, o que Shu Feng disse estava correto. Shuyu estava indo para entrar nos 5 graus nível de domínio espiritual em breve e aquele momento era um estágio crucial. Essa erva espiritual santa era realmente muito importante para ela. Feito. Shu Feng sorriu. Está certo, Shu Feng.
Shugyu tinha uma carta que ele queria que eu entregasse para você. Shuil pegou a carta de sua cintura. Enquanto ele aceitava a carta, Shu Feng sentiu uma erupção de emoções. Ele não tinha retornado para a família Shu fazia uns 5 anos. Ele não retornou porque ele sentia que era muito vergonhoso olhar para eles. Mas em 5 anos, seu irmão e seu pai escreviam uma carta para ele todo mês. Isso mostrava como esses dois pensavam em Shu Feng. Ou que, leia a carta quando você voltar. Aprecie e me siga porque hoje é um bom dia. Shui o pegou nos braços de Shu Feng e o puxou para a residência. Mas antes de chegar perto, Shu Feng começou a franzir a testa. Ele ouviu muitas vozes familiares dentro da residência e essas pessoas todas eram as que ele não gostava. Realmente, no instante que a porta da residência se abriu, havia 32 rostos lá. Uma grande porção deles eram rostos familiares, e a maioria dos membros da família Shu que eram discípulos da escola Dragão Ejar estavam lá. Quanto aos estrangeiros, Shu Feng podia adivinhar de onde eles vieram. Eles devem ser os novos membros da Aliança Shu. Pessoal, olha quem está aqui. Shuil gritou contente. Quando os olhares da multidão se lançaram naquela direção, Shu Feng podia sentir que estavam cheios de desdém e ódio. Oh, eu imagino quem seja, não é a pessoa que realizou façanhas incríveis para nossa família Shu. Um jovem andava em direção ao Shu Feng. Era Shu Che, e ele era o irmão mais velho de Shu Zhen. Ele entrou na escola Dragão Ejar no mesmo tempo que Shu Yu, e ele também estava no 4 graus nível do domínio espiritual. Shu Feng, você fez façanhas, você sabia disso? Shu Che apontava para Shu Feng e seu olhar não era nada gentil. Shu Che, sobre o que você está falando? Hoje é um dia de descontração, então não diga coisas sem sentido. Shuil rapidamente disse. O que há de errado, Shuil? Você não vai me deixar falar sobre as façanhas dele. Shu Che disparou um olhar para Shuil, e então olhou para Shu Feng. Shu Feng, você não sabia que você fez façanhas. Droga, você fez grandes façanhas. Você permaneceu como um discípulo da corte externa por 5 anos na escola Dragão Ejar e você desgraçou a família Shu. Mas ainda assim, você ainda tem face para se juntar nessa reunião da Aliança Shu. O quão áspera é a pele do seu rosto. Shu Che, cala a boca. Shuil estava brava, mas antes de deixá-la dizer mais alguma coisa, Shu Feng a puxou. O rosto de Shu Feng não mudou, mas no final ele levemente sorriu e disse: Você está pensando muito, eu não tenho interesse na sua reunião, eu estou aqui pedindo um pagamento hoje. Pagamento? Que pagamento? Depois de ouvir essas palavras, o rosto de Shu Che mudou completamente. Isso é muito engraçado, uma pessoa criada pela minha família Shu está atualmente pedindo um pagamento da família Shu. Você, quem deu o que você tem agora mesmo? Está certo, não tem vergonha. No mesmo momento, as pessoas da família Shu começaram a criticar Shu Feng. Shu Feng ignorou as palavras da multidão, e enquanto ele andava para dentro da residência ele disse. Alguns dias atrás, certa pessoa fez uma aposta comigo, e apostou que eu não iria passar no exame para discípulos da corte interna. Ele até disse que se ele perdesse, ele iria dar seu suplemento anual de erva espiritual santa para mim. Shu Zhen estava sentado em uma cadeira enquanto mastigava algumas frutas. Entretanto, o canto de sua boca contraiu-se e seu rosto estava extremamente feio. E claro que Shu Zhen não esqueceu as coisas que ele disse aquele dia. Desde que ele estava com medo que Shu Feng iria mencionar aquele assunto, ele silenciosamente ficou lá. Ou então, com seu temperamento, ele já iria ter arrumado confusão com Shu Feng. Shu Feng, você precisa de evidência para suas palavras. Justo naquele momento, um jovem homem ao lado de Shu Zhen abriu sua boca. Na residência, a maioria dos homens e mulheres eram da mesma idade de Shu Feng, mas esse jovem homem não. De fato, ele era Shu Wei. Shu Wei está certo, se você fez uma aposta com Shu Zhen, você precisa expor a evidência ou então você estará apenas cuspindo falsas acusações.
Shu Che gritou primeiro por causa que ele era o irmão mais velho de Shu Zhen. Está certo, exponha a evidência, ou então não pense em sair daqui hoje. Depois de Shu Che, todo mundo da família Shu começou a gritar. Até os que não eram membros da família Shu também se juntaram. Embora eles não eram parte da família Shu, eles podiam dizer que a posição de Shu Feng na família Shu era bem baixa. Se sua própria família o olhava como baixo, então naturalmente, eles também iriam. Eu testemunho por Shu Feng. Mas naquele momento, Shuiu, que não tinha falado por um bom tempo, repentinamente falou. Capítulo 10 – Falhando em honrar uma dívida. Naquele momento, o salão ficou em completo silêncio e todos os olhares atingiram Shuiu. Shuiu, o que você disse? Você não pode falar coisas sem sentido para testemunhar. Assim que Shuei disse aquilo, seu olhar denso estava cheio de avisos de implicações. Seu significado era muito claro e isso foi para fazer Shuei dizer a verdade. Eu não estou falando coisas sem sentido. Aquele dia, quando Shu Zhen e Shu Feng fizeram a aposta, eu estava lá e ainda foi o Shu Zhen que me deixou ser a testemunha. Depois disso, Shuiu não estava nem um pouco com medo de Shuei. Ela se levantou ao lado de Shu Feng como se ocultamente estivesse dizendo para a multidão de que lado ela estava. Naquele momento, o rosto não apenas de Shu Zhen, até Shu Che, Shu Wei e a maioria das pessoas da família Shu estava começando a mudar. Eles nunca imaginaram que Shuiu iria fazer aquilo por Shu Feng e ela estava até mesmo se permitindo ir contra toda a multidão da família Shu. Na verdade, até Shu Feng estava surpreso por ela estar fazendo isso. Shuiu iria ofender um monte de gente. Mas a não ser isso, Shu Feng estava comovido. Shu Zhen, você está falhando em honrar uma dívida. Shu Feng continuou a pressionar ele. Com Shuiu como testemunha, ele não acreditava que ele iria negar isso. O rosto de Shu Zhen estava extremamente feio e ele não sabia como responder. Todo ano, a família distribuía apenas uma erva espiritual santa. Eles não teriam outras chances de conseguirem uma medicina espiritual tão boa como aquela. Ele tinha acabado de receber seu suplemento desse ano e Shu Zhen estava preparando para usá-la para avançar para o 4 graus nível do domínio espiritual. Como ele poderia dar para alguém? Ramf, e daí se for verdade? Você entrou na escola Dragão Ejar no mesmo tempo que Shu Zhen. Ele já tinha entrado na corte interna há 2 anos e você está 2 anos atrasado. O que, depois de usar tanto tempo para entrar na corte interna, você continua arrogante? Você quer extorquir o suplemento de Shu Zhen? Shu Shen disse friamente e argumentando maliciosamente. Sendo o irmão mais velho de Shu Zhen, era óbvio que ele não deixaria Shu Feng levar o suplemento de seu irmão. Não me diga. Seu irmão deve saber o que está acontecendo. Se você estiver recusando em honrar sua dívida, apenas admita isso, eu posso esquecer sobre isso. Mas ele precisa admitir pessoalmente que suas palavras são como um peido e absolutamente não podem ser confiadas. Shu Feng não deixou ele ir. Você? Com essas palavras, Shu Zhen estava realmente rangendo seus dentes de raiva e ainda não podia recusar já que era verdade. Haha, piada. Falhando em honrar uma dívida. Eu mencionei alguma coisa sobre isso. Você pode ter a erva espiritual santa do Shu Zhen, mas você precisa admitir em frente da multidão que você é um lixo inútil. Um idiota que precisou de 5 anos para entrar na corte interna. Todo mundo, eu estou certo. Shu Che gritou alto. Isso ai, Shu Che está certo. Está certo, se você quiser pegar a erva espiritual santa, você precisa admitir que você é um lixo. Assim que você admitir, então nós daremos uma esmola para um pobre mendigo. Shu Che ergueu suas mãos e gritou, e naturalmente todos gritaram em resposta. Na família Shu, excluindo Shu Yuan, Shu Gyu e Shu Yu, ninguém gostava de Shu Feng e eles o queriam fora da família Shu. Então não importa o quanto excessivo era, desde que estivesse relatado com Shu Feng, eles iriam apoiar aquilo. Todos queriam que Shu Feng se sentisse terrível. Shu Che não crie problemas sem razão.
Esse é um problema entre Shu Gen e Shu Feng, então todos vocês não estão qualificados para interromper. Reclamou Shuyu. Nós não somos qualificados, e você? Você é a irmã mais velha de Shu Gen, mas ainda assim você apoiou um desconhecido. Você ainda faz parte da família Shu. Shu Che maliciosamente e cruelmente retrucava. Eu apenas olho o caso e não a pessoa. Em todo caso, Shu Feng não é um desconhecido. Ele é parte da família Shu. Você certamente sabe se ele é ou não parte da família Shu. Entretanto, eu posso dizer que Shu Gen é seu próprio irmão. Você nem se importa com isso. Shuyu estava com tanta raiva de Shu Che, que todo o seu corpo estava tremendo. Mas naquele instante, Shu Feng colocou suas mãos nos ombros de Shuyu, e a moveu para trás dele. Embora o atual Shu Feng tivesse o mesmo sorriso de sempre em seu rosto, seu olhar se tornou sério e ele disse calmamente. Eu irei apenas te fazer uma pergunta. Você irá dar essa erva espiritual santa para mim ou não? Shu Feng, não diga que estamos dificultando as coisas para você, mas você realmente não é qualificado para levar a erva espiritual santa de Shu Gen. Que tal isso? Eu irei dar uma chance para você. Duele um pouco com Shu Gen. Se você vencer, isso mostra que você é qualificado para levar essa erva espiritual santa. Shuyu, não diga que eu não estou sendo razoável, eu irei até mesmo tirar a minha erva espiritual santa. Se Shu Feng ganhar, então essas são todas dele. Enquanto dizia aquilo, Shu Che colocou a erva espiritual santa do seu bolso na mesa. Também ao mesmo tempo, Shu Che lançou um olhar para Shu Gen. Shu Gen instantaneamente entendeu e ele também colocou sua erva espiritual santa em cima da mesa. Shu Gen, você entrou na corte interna há 2 anos, e você também cultivou 2 habilidades. Por outro lado, Shu Feng acabou de entrar na corte interna. Você não se sente envergonhado duelando com ele. Você apenas não se está permitindo desistir. Shuyu continuava a achar que aquilo era injusto com Shu Feng. Cala a boca. Você não tem nada a ver com isso. Shu Che ameaçadoramente apontou para Shuyu, então estreitou seus olhos e olhou para o Shu Feng. Mas se você perder de a sua erva espiritual santa, você se atreve. Naquele instante, todos os olhos caíram em Shu Feng e eles estavam esperando pela sua resposta. Se Shu Feng recusasse, eles poderiam humilhar Shu Feng e dizer que ele era um covarde. Se Shu Feng concordasse, Shu Gen poderia abertamente dar uma lição em Shu Feng. Não importava o que, Shu Feng estava em uma situação perigosa. Eles apenas queriam ver como Shu Feng seria humilhado. Porque eu não me atreveria. Shu Feng sorriu e concordou. Ótimo, você tem culhões. Mas deixe-me te dizer uma coisa primeiro. Punhos e chutes não têm olhos, então você não pode reclamar sobre nenhum machucado. O sorriso de Shu Che se tornou mais desprezível. Chega de conversa, venha até mim. Shu Feng colocou sua própria erva espiritual santa na mesa e então andou para o meio do salão. Shu Feng, Shuyu atraiu Shu Feng, e aqueles olhos cintilantes estavam urgindo para ele não duelar com Shu Gen. Mas Shu Feng tirou as mãos de Shuyu com um sorriso e disse, confie em mim. Vendo aquilo, Shuyu não tinha o que fazer além de um olhar pálido. Por alguma razão, ela teve o sentimento que Shu Feng sem dúvidas nenhuma iria vencer esse duelo. Shu Feng e Shu Gen andaram em direção ao meio do salão e todos os cercaram. Eles não queriam perder a humilhação de Shu Feng. Shu Feng, parece que você valoriza a riqueza, mas não a sua vida. Shu Gen, que não tinha falado por um longo tempo, finalmente tinha um sorriso em seu rosto, mas seu sorriso era bastante maligno. Sendo forçado em uma situação vergonhosa por Shu Feng o fez muito infeliz. Desde que ele tivesse uma chance de ensinar uma lição ao Shu Feng, obviamente ele não iria se segurar. Ho. Shu Feng levemente sorriu e disse, eu apenas queria te dizer essas palavras. Você fala muito. Hoje, eu irei te mostrar o quão fraco você é. De repente, o pé esquerdo de Shu Gen deu um passo em frente. Todos puderam ouvir um boom antes de seu corpo inteiro começar a correr como se estivesse voando.
Ambos seus braços estavam se movendo e seus sucos voavam por todos os lados. Uma poderosa aura veio de seu corpo e era como uma cruel besta selvagem que seguia em direção a Xu Feng.